TV da Fronteira. O sucesso é todo seu. São José do Cedro recebeu uma boa notícia, o município aumentou a sua população. Vamos conversar com a Kelly Lisiane Figueiró, ela que é secretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico aqui do município, que vai falar dessas boas novas aqui, o que isto significa para os cedrenses, para a comunidade de São José do Cedro. Kelly, boa tarde, obrigado por conversar conosco. Então, em detalhes, você que acompanhou de perto, conseguiram fazer um excelente trabalho junto ao IBGE no censo que tivemos aqui no município. Olá, Veronese, e também nossos internautas da TV Fronteira. Nós, então, tivemos um aumento na população de aproximadamente 3,5%, não foram muitos habitantes, então nós tínhamos no último censo de 2010 aproximadamente 13.900 aproximadamente, agora então 14.167 pessoas recenseadas, que foram então cadastradas e que moram no nosso município. Veronese, então, a gente precisava atingir um número mínimo de 14 mil habitantes, até mesmo para não perder recursos federais. Os recursos federais do FPM, eles têm uma faixa, e São José do Cedro teria então que manter no mínimo 14 mil habitantes. Por isso a gente vinha auxiliando dentro do possível IBGE, as pessoas foram concursadas aí para o seletivo para poder fazer a pesquisa, mas a gente também auxiliou aí com endereços, com o número de telefone, dentro, claro, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas conversando com a gente de saúde também, para que eles ajudassem intermediando, porque algumas pessoas trabalham em outros municípios, ou estavam em viagem, e a gente precisava ter aí o cadastro dos domicílios, até porque as doses de vacinação e outras questões aí que vêm do governo federal, principalmente, elas dependem desses dados, desses números. Então o município estava preocupado para até mesmo que não faltem aí vacinação, que não faltem medicamentos e outras questões aí que são norteadas pelo número de habitantes oficial. Enquanto muitos municípios perderam população, vocês aumentaram um pouco. Isso também se deve, evidentemente, ao crescimento que o município teve e talvez o número de população não tenha sido tão expressivo. Em geral, muitos municípios, como eu disse, perderam, mas São José do Cedro continua investindo nesse desenvolvimento urbano e também desenvolvimento econômico. Isso, Veronese, nós temos muita vaga de emprego em aberto. Então, são várias vagas aí que tem pessoas que vêm de outros municípios interessadas. Isso vem fazendo, claro, que o município cresça. Algumas delas acabam fixando o território, outras são uma população que acaba indo embora. Exemplo do pessoal que trabalha na obra da BR, na obra da Torque. Muitas pessoas aí vieram para trabalhar de estados do Nordeste, do Sudeste do Brasil também, Minas Gerais, da Bahia, de Sergipe, de Pernambuco. Então são pessoas, algumas que vão fixar território, que trouxeram familiares e que vão morar aqui em São José do Cedro, outras que acabam indo para outros locais junto com as obras, que trabalham na empresa e que são um público aí sazonal no nosso município. E eles não foram todos cadastrados. O IBGE também já nos alertou, deixou claro que a gente não esperasse esse aumento que fosse proporcional ao número de pessoas trabalhando, porque durante as pesquisas nos estados e municípios deles, eles ainda são cadastrados, as famílias citam que eles residem no local, então variou bastante esse número. A gente tinha uma perspectiva maior, mas eu acredito que quase todos os municípios acham que cresceu porque a gente tem essa imagem, muitas vezes porque as pessoas vêm do interior para a cidade, o perímetro urbano de fato acaba crescendo, só que o interior reduz. E esses dados do IBGE, a gente falou do número total, de mais de 14 mil habitantes, mas a gente vai querer entender também agora, com os dados, como é que estão os distritos, as comunidades rurais, se houve êxodo, se eles mudaram para outros municípios, como é que foi a migração também. Então esse comportamento é que nos auxilia aqui no município a fazer políticas públicas dentro do planejamento, as obras da infraestrutura, para a gente saber onde a gente vai investir, o que é necessário, até mesmo porque o movimento econômico de São José do Cedro, ele é boa parte da agricultura e boa parte da indústria. Prestadores de serviço também já tem um movimento expressivo, mas a gente precisa entender, Veronese, essa população, se ela está saindo do município, se é falta de investimento em educação, se está vindo do município devido a essa oferta também de graduação que a gente tem, centros universitários, para a gente entender e nortear as políticas públicas. Mas a gente já sabe que então é um número parecido do que tinha nos últimos anos, não variou muito, cerca de 200 a 300 pessoas, então se mantém estável. É a posição 98 no nosso estado, que tem 295 municípios. São José do Cedro é um município pequeno, mas com IDH alto, temos um índice de desenvolvimento econômico expressivo, temos um bom índice em educação, nosso IDEB é um dos melhores do estado, então a gente percebe que as pessoas vêm até São José do Cedro por isso. Muitas delas em pesquisas têm afirmado aí que a gente, como doa a apostila, tem curso de robótica, a gente oferece muitos atrativos também através do Poder Público Municipal gratuitos, escolinhas, cursos, oficinas, instrumentos musicais.
algumas pessoas de fato têm apostado em São José do Cedro. Algumas delas venezuelanos, que também agora têm vindo para a região, têm vindo para todos os municípios, e como eles podem escolher, a gente também tem algumas famílias que optaram em São José do Cedro, e é o que eles falam aqui na prefeitura. Quando eles buscam trabalho, vêm se cadastrar para estudar, citam a qualidade de vida do município, porque eles conseguem comparar e também escolher. Esse censo, ele tem uma validade de quanto tempo, Kelly? Eles são 10 anos. Era para ter sido feito já em 2020, houve a pandemia, depois um remanejamento de recursos federais e ele acabou atrasando. A expectativa é que 2020 tivesse saído, mas é a cada 10 anos, e por isso que esses dados eles são mais próximos da realidade possível. O IBGE, então, eles também agem com essa seriedade, os recenseadores, para que o município tenha os números corretos, já que isso interfere em impostos e o que eu citava, não apenas dose de vacina, mas tudo que é destinado ao município em campanhas, em outras questões de educação também, né? Os índices, como a autorização de consultas também dependem aí desse número, convênios. O município tem que ser mais próximo da realidade possível, até porque a divisão de recursos é de interesse público e tudo dentro então da população. Esse número oficial nos interessa muito para que norteie o município, mas como eu dizia e reafirmo, ele não variou tanto em quantidade, porque a gente quer ver a característica da migração que houve, se foi gente de fora ou se foi do interior para a cidade. Perfeito. Havendo um aumento populacional nesse tempo, motivado talvez pelos investimentos que estão sendo feitos aqui na região, bem como também a vinda desses venezuelanos que você acabou de citar, é possível fazer uma atualização da população junto ao banco de dados do IBGE? Não, ainda não é possível. Só daqui a 10 anos na nova contagem? Só daqui a 10 anos, até mesmo porque o IBGE e o governo federal não contam os dados aí que os agentes de saúde têm. Alguns municípios podem fazer contestação, porque alguns, São José do Cedro atingiu o seu mínimo necessário, que era os 14 mil, mas alguns não atingiram. Então, esses que não atingiram acabam perdendo recursos federais, e o FPM é uma das maiores receitas das prefeituras, então para eles interferem bastante e eles podem contestar. E alguns aí colocam os dados, mas a gente tem no cadastro apenas 100 crianças, por exemplo, mas na agente de saúde tem 120 cadastrados. Esses dados eles não são considerados porque o município pode ter duplicado alguma outra questão, é possível contestar, mas os dados válidos são do IBGE. E a cada ano eles fazem uma estimativa populacional. Eles não fazem a contagem em domicílio, mas fazem uma perspectiva que geralmente é realista também. Tanto é que eles já estimavam São José do Cedro inicialmente com 14 mil, depois acabou indo para 15 mil, até houve divulgação em meios de comunicação que tinha atingido, passado de 15 mil. Aqui na prefeitura a gente via que não ia chegar e de fato deu o que a gente estimava. Entre 14.100 e 14 mil habitantes, fechou em 14.167. Perfeito. Dentro deste assunto, ficou mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Kelly? Não, a gente só deixa aí o recado, se alguém não tenha sido cadastrado, recenseado, até mesmo busca a prefeitura, que a gente fala com o IBGE, porque são dados, essa pessoa ela precisa ter o cadastro em nível nacional e são dados sérios. Até mesmo quem não recebeu, aí os recenseadores corriam o risco de multa, é considerado um crime. A gente alertou que aqui no nosso município houveram casos. A gente conseguiu conversar, alertar que não era golpe, que não tinha interesse também de divulgação de nenhum dado sigiloso, mas de fato houve algumas dificuldades para eles conseguirem. Então, se eventualmente alguém não participou dessa pesquisa, o IBGE não foi na sua casa, faça contato com a prefeitura, a gente conversa com eles para a gente atualizar os dados também.